Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Uma boa noite a todos que estão aqui presentes, os que estão em casa. Estamos aqui mais uma vez para engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor Jesus, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Convido os irmãos que estão em casa, os que estão aqui, a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, verso 22. Vamos ler até o verso 24. Amém? Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Mas Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então, ele lhe perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar obedece. Irmãos, estamos passando por um momento difícil. A humanidade está passando por um momento complicado. Muitas pessoas estão sendo recolhidas, muitas pessoas estão morrendo, muitos amigos, muitos conhecidos, muitas pessoas estão internadas. Estamos no meio de uma tempestade. Mas nós cremos que com nós, no nosso barco, está aquele que acalma a tempestade. Aquele que tem o poder de dar ordem a essa tempestade. Acalme-se. Basta nós fazermos igual os discípulos fizeram aqui, clamar por ele. E eu te convido nessa noite, meu irmão, a dobrar os seus joelhos onde você estiver na sua casa. Se você tiver condições de dobrar os seus joelhos e clamar a Deus para que Ele venha com o seu grande amor e com a sua misericórdia, com a sua infinita graça e acalme essa tempestade a qual nós estamos passando. Amém, irmãos? Tantos irmãos que estão aí enfermos, doentes, eu fiz uma pequena lista aqui. Eu queria que você também colocasse aí, intercedesse por essas pessoas. Irmã Ana Célia, pastor Brás, pastor Vicente e família. Temos o pastor Juventino, irmã Almerinda, irmã Iolanda que sofreu um acidente. O diácono José e família, o irmão Carlos Alberto, meus irmãos. Tantos irmãos, né, passando por esse momento difícil. Então vamos interceder. Vamos interceder por essas pessoas, por esses irmãos queridos e por todos aqueles que nesse momento estão passando por essa doença. Convido você a orar comigo nessa noite, entregando esse culto a Deus e entregando essas vidas a Deus. Temos também a bebê Lavínia, que nasceu com um problema de formação, uma má formação, está lá esperando para fazer a cirurgia. Vamos interceder, meus irmãos, que é o que nós podemos fazer. Vamos fazer igual os discípulos fizeram aqui no meio dessa tempestade. Nós cremos que aqueles que estão aqui já no nosso meio têm poder para curar, libertar e acalmar a tempestade. Amém? Convido você a orar comigo. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, na sua presença, Deus. Te agradecemos inicialmente por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Senhor Deus. Ó Senhor, te agradecemos por ter acordado com saúde neste dia, Pai. Te agradecemos pela vida de cada irmão que se predispôs a estar aqui nessa noite, Senhor Deus. Nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos. Senhor, nós te apresentamos a vida dessas pessoas, Senhor Deus, que estão passando por essa doença, que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, ó Pai. Intercede agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que a sua mão venha alcançá-las, ó Pai, e venha curar, libertar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, Pai, visita, Senhor, os doentes, aqueles que estão acamados nos hospitais, ó Deus, aqueles que estão ligados a um respirador, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é capaz de soprar, Senhor, um ar de vida no
no pulmão deles, ó Pai, para que eles possam sair dessa situação, Senhor Deus, em nome de Jesus. Traz cura, traz libertação, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor, que essa imunização, que essas vacinas que estão sendo aplicadas, Pai, venham trazer cura, Senhor Deus, venham trazer, Senhor, imunidade para o seu povo, Pai, para que a sua igreja possa se reunir presencialmente mais uma vez, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, nós ansiamos, Senhor, pelo momento, Senhor, em que a tua igreja vai estar cheia de novo, que os irmãos vão estar com saúde, louvando e engrandecendo o seu nome, Pai. Toca agora, Senhor, naquele que está doente no hospital, aquele que está precisando de ajuda para respirar, Senhor. Toca nos pulmões, ó Pai. Toca, Senhor, em todo o corpo, no sangue, nos rins, ó Pai. Em nome de Jesus, traz a cura, traz a libertação, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toma conta, Senhor, daqueles que estão trabalhando, Senhor Deus, os auxiliares de enfermagem, os técnicos, Senhor, os enfermeiros, Pai, os médicos, ó Senhor, aqueles que fazem até a limpeza, Senhor, daqueles locais, ó Deus. Abençoa a vida deles, ó Pai. Livra eles do mal, Senhor. Dá força, Senhor, dá vigor, para que eles possam continuar lutando nessa batalha, ó Deus. Dá sabedoria, Senhor Deus, para os nossos governantes, Senhor Deus, para que eles possam tomar a decisão certa, Senhor Deus, para ajudar o povo a passar por esse momento difícil, Deus. Nós entregamos a sua mão, ó Pai, em nome de Jesus, todos que estão na liderança, Senhor, todos que estão em eminência, Pai, todos que estão no governo, Senhor, desse país. Senhor, tira, Senhor, toda ambição, toda fome de poder, ó Pai, tudo que não provém de Ti, da nossa nação. Limpa essa nação, ó Deus, eu te peço, Senhor, humildemente, que o Senhor faça, Senhor, em nome de Jesus, o melhor para essa nação. Em nome de Jesus, toma conta do seu povo, Pai. Que a sua vontade seja feita, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor entre, Senhor, com providência na nossa nação, Senhor, para curar, libertar e livrar de todo o mal. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você agora para louvar o nome do Senhor com a nossa irmã Ana Carolina. Em nome de Jesus. Paz, Senhor, igreja. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Teus segredos, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço.
todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse, Deus? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim.
Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare: nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Agradeço uma oportunidade.
Amém. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Você que está aí na sua casa, que estiver aí acompanhado do seu exemplar das Sagradas Escrituras, abra comigo no livro de Salmos, capítulo de número 23, somente versículo 4, um texto bastante conhecido. Salmos, capítulo de número 23, versículo de número 4. Maravilha. Assim está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém, meus irmãos? É bem pequeno, eu vou repetir mais uma vez. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu quero fazer só mais um período de oração com você. Amém? Você, do jeito que você está na sua casa. Espírito Santo de Deus, neste momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa visitar os teus filhos aí onde eles querem que estejam, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, que vai ser semeada em nossos corações nessa noite, ela possa vir trazer esperança, ela possa vir trazer consolo. Que essa palavra nessa noite, ela possa vir trazer solução, porque a tua própria palavra, ela nos relata que ela não volta para ti vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então neste momento, ó Pai, alcança a vida dos seus filhos, ó Pai, que estão aí necessitando, ó Pai, de ouvir uma palavra de consolo, de renovo neste momento difícil. É o que eu te peço neste momento, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos agraciar com a tua presença. Que algo que é extraordinário é que tu és onipresente, o mesmo Deus que está aqui, está operando aí nos lares, está derramando cura e libertação, e por isso nós te adoramos e te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, eu quero ser bem breve, por conta de todo este protocolo. Este texto a qual nós nos embasamos nessa noite, ele revela o quão atual é a Bíblia em nossas vidas. Porque se nós formos fazer uma analogia deste texto com os dias atuais a qual nós estamos vivenciando, como o diácono Ricardo Teodoro já disse aqui, muitas vidas se perdendo, muita gente indo a pique na loucura, na angústia, a depressão tomando conta. Isso relata que nós estamos atravessando este vale da sombra da morte. Mas só que tem um diferencial, esse texto ele diz que ainda que eu enfrente a morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O salmista aqui está expressando o sentimento de segurança e confiança em Deus. Por mais que ele estivesse passando por uma situação onde ele se via ali já com os grilhões da morte, todos algemados, onde ele se via por vencido, ele está relatando: olha, independente de tudo que está acontecendo, eu sei que ele está comigo. E para nós entendermos este texto, nós precisamos compreender o que é os salmos dentro da tipologia bíblica. Porque salmo dentro do âmbito religioso, no judaísmo, ele é conhecido como poema lírico. Poema lírico são poesias que são recitadas acompanhadas de um instrumento chamado lira. Então isso dá conotação que os salmos ele nada mais é do que uma canção, do que uma melodia, do que um louvor a Deus. E o que chama mais atenção é que a maioria dos salmos da Bíblia foi composto em momentos de angústia, em momentos de aflição, em momentos de dor, de sofrimento. Os salmos eram o método por onde o salmista, os seus compositores, eles expressavam o que estavam sentindo. E a maioria desses sentimentos, às vezes, tinham a ver com sentimentos de angústia, de fragilidade, de fraqueza. E nós entendemos aqui o que nós aprendemos, que é nesse momento de angústia, de sofrimento, é o momento que nós temos que adorar ao Senhor.
Por mais que a situação seja diversa, por mais que a angústia esteja tomando conta da alma, mas nós precisamos ter a certeza que nós precisamos atravessar este momento louvando e exaltando ao Senhor. E para nós compreendermos esse texto aqui, eu quero passear com você alguns salmos da Bíblia de maneira rápida. Uns salmos onde nós vemos que o salmista ele expressa os seus sentimentos, é os salmos de número 100. É um salmos bastante conhecido. A palavra vai dizer assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi a Ele com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Este salmo expressa aqui um sentimento de alegria. Um sentimento onde o salmista ali, ele saciou o desejo da sua alma, que era o quê? Que era de estar ali no templo, servindo com alegria, apresentando ao Senhor com cânticos. Estes salmos, ele é uma ilusão do que o salmista Davi, ele disse: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque se nós pararmos para pensar neste salmo de Davi, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o que dá a entender é que o salmista ele estava passando um momento ali de dificuldade. Ele estava passando algum momento ali de angústia, de sofrimento, aonde ali nós podemos ver que nada podia alcançar o ego da sua alma de trazer a alegria de volta. Mas só que quando Davi ele diz, olha, alegrei-me, era o que ele estava querendo dizer o seguinte: olha, as minhas forças já tinham se esgotado, a esperança já havia sido embora, mas quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a alegria ela voltou a tornar em minha alma. É por isso que o salmista ele disse, olha, apresentai-vos a Ele com alegria, com cântico. Porque preste atenção aqui, este salmo de número 100, ele é a celebração do final da trajetória que o povo fazia para chegar até a cidade santa, chamada Jerusalém. Nos Salmos de número 84, o texto vai nos relatar o seguinte: que bem-aventurado é o homem, cuja sua força e o seu coração estão no Senhor, porque ele vai indo de força em força, até atravessar o vale de Bacá, e chegar a Sião, e se apresentar diante de Deus. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte: Deus havia ordenado para o povo 3 festas solenes anual. Então, ou seja, durante 3 vezes no ano, era obrigatório o povo se apresentar no templo para prestar culto diante de Deus. Mas só que havia muitos dos povos que moravam fora da fortaleza de Jerusalém. Alguns moravam até mesmo nos confins da terra. E esta era chamada a viagem de peregrinação, ou chamado o cântico dos degraus, que era quando eles vinham de longe para se apresentar até Deus em Jerusalém. E um detalhe: Jerusalém era uma cidade que ficava no cume da montanha. Jerusalém ela ficava a cerca de 735 metros acima de altitude do nível do mar. Era uma região totalmente montanhosa. E o pior trajeto da viagem era quando eles chegavam neste vale, chamado Vale de Bacá. O Vale de Bacá, no verbo hebraico traduzido, significa choro, significa lágrima, significa angústia. Porque o Vale de Bacá ele não tinha fonte de águas, era um lugar árido, seco, não tinha pastos verdejantes. Era o pior momento que chegava da trajetória. E muitos dos povos, quando chegavam no meio do Vale de Bacá, se deixavam vencer pela sede, pelo cansaço, se deixavam vencer pela fome. O desejo que eles estavam de se apresentar a Deus no templo era vencido pelos desejos, pelas necessidades da carne. Se nós pararmos para pensar nos dias de hoje, quantos não têm parado no meio do vale? Tem perdido a esperança de chegar e se apresentar diante desse Deus, porque a angústia, o desespero já tomou conta do coração. Mas só que a palavra diz que muitos conseguiam atravessar o vale e chegar até a cidade santa.
E qual era o método que eles usavam? Eles passavam o vale, adorando e salmodiando ao Senhor. Eu creio que eles passavam pelo vale cantando, caminhando eu vou para Canaã. Se você está cansado ao meu lado, não impeça a mim, mas eu vou chegar até Sião. E isso é o que nós temos que fazer neste momento de dificuldade que nós estamos enfrentando. Nós estamos no meio deste vale onde muitos estão perdendo a vida, onde a pandemia ela não está afetando totalmente a saúde, mas está afetando a alma financeira, de um jeito ou de outro não tem para onde correr. Mas só que nós temos um Deus que está no céu, que Ele ainda continua zelando para o seu povo. Ele é um Deus que o controle jamais foge das palmas de suas mãos. O que eu vejo é que o louvor, eu tenho uma analogia minha, que o louvor, adoração para o cristão, é como se fosse uma anestesia. O porquê? Porque quando você vai passar por um processo de cirurgia, você vai passar por um momento de constrangimento, de dor. E a anestesia, ela ameniza o seu sofrimento. E o louvor, a adoração, ela ameniza o sofrimento que nós estamos vivenciando aqui. Se nós passarmos pelo vale adorando ao Senhor, o sofrimento, você pode ter certeza, ele vai ser diminuído. Aí nós vamos entender o porquê é que Paulo e Silas, quando estavam lá naquela masmorra, nus, com as suas costas todas dilaceradas, eles cantavam e oravam ao Senhor. Imagine a dor que eles não estavam sentindo, mas eles disseram, mediante a isso, nós vamos louvar e exaltar ao Senhor, porque o louvor e a oração, ela é a anestesia da alma. Eles podem até dilacerar o nosso corpo, mas a nossa alma está em paz com Deus. O próprio Jesus, ele usou este método de anestesia da alma. Na última Santa Ceia, Jesus, ele sabendo que na mesma noite ele ia ser traído, que ele ia ser entregue aos magistrados ali, ele ia ser torturado, humilhado. O que é que Jesus ele faz antes de despedir os discípulos? Ele cantou um hino. Quem dera se o autor tivesse relatado que hino foi esse, Ricardo. Jesus, ele anestesiou a sua alma. Olha, eu vou ser entregue. Vão colocar uma coroa de espinhos, onde vão perfurar cerca de 5 milímetros no meu crânio. Eu vou sofrer o azorrague, os meus pulmões vão ficar expostos, as minhas costelas vão ficar expostas, mas a minha alma ela vai estar em paz com o meu Deus. E eu quero convidar você a nessa noite a aplicar essa anestesia na sua alma, aí onde você está. Mediante ao que nós estamos vivendo, é difícil, mas nós continuamos adorando e exaltando ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a tristeza, ela produz alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que você não pode se acomodar com essa situação. Está difícil, tá, mas adore ao Senhor. O desemprego chegou, sim, mas continue louvando e exaltando ao Senhor. Porque tudo isso que nós estamos vivendo, não há de se comparar à glória que a nós há de ser revelada. Entenda que é necessário nós passarmos por esse momento para nós chegarmos até o céu. O que é que Jesus quer dizer quando o reino do céu é tomado à força? São nesses momentos de dificuldade, onde as nossas forças se esvaem, onde tudo parece que está fora do nosso alcance, mas nós com as nossas pouca força, nós vamos, não, eu vou continuar, porque eu almejo morar no reino do céu. Isso é tomar ao reino do céu a força. Aleluia! E um outro salmos aqui que é muito complexo, é o salmo de número 92, onde o salmista também ele expressa ali um sentimento. Aonde ali no versículo 12 ele vai dizer que o justo florescerá como a palmeira. No versículo 13 ele vai dizer que os que estão plantados à casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Isso aqui é muito magnífico. Porque o salmista aqui, ele ao mesmo tempo, ele expressa o seu sentimento e se compara a algo. Ele se compara a uma palmeira. E o porquê que ele se compara a uma palmeira? As árvores comuns, elas não têm a capacidade, André, de resistir a fortes ventos e a grandes tempestades. Mas já a palmeira, ela tem essa habilidade de resistir a grandes ventos, a grandes tempestades,
ela tem essa mobilidade de se mover, o vento sopra para lá, sopra para cá, mas ela não sai do lugar. Ela chega até envergar, mas ela não sai do lugar. Porque a maior virtude da palmeira está na sua raiz. Enquanto a raiz das árvores comuns, elas chegam alguns metros só abaixo da terra, a palmeira não. Ela chega a cerca de 3 a 4 quilômetros abaixo da terra, até encontrar água. É por isso que ela é a única árvore que tem a capacidade de florescer em meio ao deserto. No deserto você não encontra nenhuma árvore a não ser palmeira. E nesse deserto que nós estamos enfrentando, se nós formos árvores comuns, nós não vamos resistir. Mas se nós formos palmeira, nós vamos conseguir atravessar esse deserto, esse vale. Porque a palmeira, ela tem essa habilidade de resistir a esses grandes ventos. O que o salmista está dizendo aqui, que ela só consegue resistir a tudo isso, porque a sua raiz, ela está firmada muito abaixo daquilo que o homem pode ver. Porque nós temos que entender que a raiz é o desenvolvimento da semente. E o próprio Jesus, ele vai dizer: eu sou o semeador, o que está a semear. E o que é a semente, senão a preciosa palavra de Deus? O que o salmista está nos ensinando nessa noite é que nós só vamos resistir a essa tempestade se nós estivermos fundamentados, enraizados na palavra do Senhor. Não há outro método de resistir se não estivermos fundados nesta palavra. Porque no Salmo 91 vai dizer que essa palavra, ela é escudo bronquel. Se você está fundamentado nela, ela é escudo bronquel para você, o salmista vai dizer: olha, você não vai temer a espanto noturno. Você não vai temer a seta que voe de dia e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Porque essa palavra, ela é escudo para aquele que está fundamentado nela. É por isso a necessidade de nós não somente ouvirmos, mas guardar a palavra. Não somente guardar a palavra, mas praticar a palavra. Não somente praticar a palavra, mas viver a palavra. Para nós resistirmos ao dia mau. Porque Jesus, ele já dizia: aquele que firmar, alicerçar a sua casa na rocha, pode vir um vento que vier, pode vir pandemia que vier, pode vir a situação diversa que vier, mas a sua casa não vai cair, porque está firmado na rocha que é Cristo. E nós precisamos nos esconder debaixo dessa verdade. No Salmo de número 42, o salmista vai dizer que assim como a corça ela anseia pelas águas, assim a minha alma ela anseia por ti. Qual que é a referência entre esses dois salmos? Que primeiro, você não tem que estar fundamentado na palavra somente por temor. A sua alma, ela tem que ter anseio pela palavra. Ela tem que ansiar a presença do Senhor. E olha só o que o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma, ela sente sede da presença do Deus vivo. Porque a corça era uma gazela da montanha. Quando ela sentia que ela estava sendo perseguida por algum predador ou caçador, ela começava a soltar um odor de carne muito forte. E por onde ela passava, ela deixava rastro de carne. Ela não conseguia fugir do seu predador, porque o predador ia farejando e falou: olha, passou por aqui, o cheiro de carne está aumentando, ela está por aqui. É aí que ela começava a ansiar pelas águas. Porque uma vez que ela mergulhasse nessas águas, o seu cheiro desaparecia e ela conseguia escapar da mão do predador. Para você entender o que Davi está dizendo aqui, que é o único método de nós fugirmos dos nossos perseguidores, dessa pandemia, de todo o mal que está sobrevindo, é se escondendo na presença do Senhor, é mergulhando nas águas do Espírito, é sendo submerso por essas águas. E essas águas é uma água que você tem que mergulhar fundo. Quanto mais fundo você mergulhar, mais guardado você vai ficar no dia mau. A própria palavra diz que Ele é quem nos esconde no seu pavilhão. Então eu quero convidar você aí onde está nesse momento na sua casa. Eu quero convidar você nesse momento a mergulhar nessas águas.
Sinta a presença de Deus aí onde você está. Fala: Pai, eu preciso, ó Pai, descer mais. Eu preciso mergulhar mais nos teus rios. Eu preciso mais, ó Pai, da tua ajuda, das tuas misericórdias. Fala para Ele nesse momento: Pai, venha me submergir com a tua graça, com a tua misericórdia. Guarda a minha família, guarda os meus filhos. Nós temos neste momento correr para a presença de Deus. Eu sei que a vacina está aí, nós estamos todos ansiosos, mas o maior recurso ainda continua sendo oração e correndo para os pés de Jesus. Nós estamos aqui de portas fechadas, mas a porta do céu neste momento está aberta. Ele está operando, Ele está trabalhando, não só ao meu favor, mas ao seu favor. Creia nesta palavra nessa noite, que nós possamos mergulhar fundo, fundo, fundo na presença do Espírito Santo. Aleluia. E o que me chama a atenção é que até o próprio Deus, em um denominado momento da Bíblia, Ele expressou seus sentimentos. Porque o maior salmista de toda a Bíblia é Ele, não tem como. E aonde é que Ele expressa esse sentimento? Lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. Ele vai dizer que o verbo vivo era Jesus. Que este verbo se fez carne, e este verbo estava com quem? Com Deus. Nós temos que entender aqui que a palavra verbo, na sua gramática, no substantivo masculino, está falando de palavra, ou seja, Jesus, Ele era a palavra viva, era a palavra que se fez carne. E palavra, na sua gramática, qual que é a sua definição? Ela serve o meio de onde você expressa seus sentimentos. A Bíblia é muito linda, meus queridos irmãos. É um livro totalmente de detalhes. Porque se palavra é o meio por onde nós expressamos os nossos sentimentos, porque qual é a maior forma de o Edson dizer para a Fabiana que ama ela? Através das palavras. Tem coisa melhor do que o Ricardo chegar em casa depois do culto e falar: Priscila, eu te amo. O Johnny chegar para a Maiane e falar: Maiane, eu te amo. O André chegar para falar para a Luciana: eu te amo. Eu chegar para a Adriana em casa e falar: Adriana, eu te amo. Eu estou fazendo o que? Eu estou expressando o meu amor através da palavra. Então, quando a palavra diz que Jesus, Ele era o verbo, a palavra viva, está dizendo que Jesus, o Deus, o Pai, Ele estava expressando o seu amor pela humanidade através da pessoa de Jesus. Agora nós entendemos com clareza o que Jesus vai dizer mais à frente em João 3,16. Porque Ele, o Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, que Ele expressou os sentimentos por mim e por você, enviando a mim, Jesus, o Filho, como unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por causa desse Jesus, desse sentimento de Deus por nós, que eu quero falar para você que você não vai perecer, não, você vai ter vida eterna. É através desse sentimento de Deus por nós que nós estamos aqui. E como que Deus, Ele expressa esses sentimentos? Veja só, a profecia já dizia: Ele vai vir e Ele vai se chamar Pai da eternidade. Olha a expressão do sentimento de Deus por você. Ele vai ser chamado de Pai amoroso, Conselheiro, Príncipe da paz. Olha a expressão do sentimento de Deus por nós. Ele vai ser chamado de Emanuel, Deus conosco. E é nesse ponto que eu quero entrar agora aqui no texto que nós lemos. Porque o salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu és Emanuel, és Deus conosco e estás comigo. O que eu quero relatar aqui para você é algo importante. Nesse versículo de número 4 é atribuído o nome a Deus aí, que é chamado de Jeová Chamar, que traduzido significa que Deus está ali. Porque o salmista, ele diz: ainda que eu atravessar o vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Ele vai estar ali. Então ele está atribuindo o nome a Deus.
Ou seja, neste momento difícil que nós estamos enfrentando, Ele está conosco. O profeta Naum já dizia, Ele é o Deus que faz o seu caminho no meio da tormenta, no meio da angústia, do desespero, do cansaço, do sofrimento. Ele abre caminho, Ele abre porta, porque Ele é Deus conosco. Mas a conclusão do texto que eu quero trazer aqui para você nessa noite, é que o salmista Davi, ele está trazendo essa expressão aqui, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é porque Davi, ele sabia o que significava aquilo. Davi, ele era pastor de ovelha, mas só que nesse salmo ele sai da condição de pastor para se tornar ovelha. E o pastor, ele tinha o costume, Edson, de pegar as ovelhas do pasto e atravessar toda a campina, porque às vezes a pastagem aqui não era suficiente, então ele tinha que fazer uma travessia, talvez de meio-dia, somente para alimentar as ovelhas e voltar de volta. Era uma viagem que durava às vezes o dia todo. E tinha muitas das vezes no decorrer dessa viagem que tinha que atravessar o vale. Era um penhasco onde você olhava para baixo, era a ribanceira que não acabava mais. E esse era o ponto trágico da travessia com o pastor com as ovelhas. Era o vale chamado Vale da Sombra da Morte, onde Davi esclarece aqui. Porque as ovelhas, elas ficavam todas atemorizadas. Elas ficavam todas agitadas, que elas começavam a... E qual que era a estratégia do pastor? Ele ainda para o meio do penhasco, pegava a sua harpa, começava a tocar e ia cantando. Quando as ovelhas, elas começavam a ouvir a voz do pastor, elas se aquietavam, elas se acalmavam. Uma a uma iam formando fila indiana e atravessando o vale, seguindo o quê? A voz do pastor. Nós estamos enfrentando este vale. Como já foi dito aqui, nós não sabemos se nós estamos no meio, no fim. Nós achávamos que já estava chegando no fim, mas infelizmente chegou essa segunda onda e parece que nós não sabemos mais até quando. Mas o que eu quero falar para você, não deixe de ouvir a voz do pastor. Continue seguindo esta voz, continue seguindo os seus passos, porque a palavra, agora nós vamos entender o porquê Jesus disse, olha, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, e eu as conheço. Aí nós vamos entender o porquê o salmista vai dizer que as suas palavras são como luz para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Que nessa noite nós possamos ouvir a voz dele chamando, ressoando no nosso coração. Que nós possamos atravessar este vale. Está difícil, está, meu querido, mas não deixe de ouvir a voz do pastor. O momento mais do que nunca agora é de ficarmos unidos, não presencialmente, mas na comunhão dos santos, nos céus. Porque nós estamos em isolamentos aqui na terra, mas o céu ainda continua totalmente presencialmente, continuando, intercedendo por nós. Que nós possamos atravessar este vale, este pico que nós estamos vivendo, ouvindo a voz do pastor. E um outro ponto aqui, que chama muita atenção neste salmo, é que o salmista ele diz, olha, ainda que eu enfrente a morte, eu não vou temer mal algum. Isso é algo muito difícil, às vezes, de até mesmo nós compreendermos. Porque o que Davi está dizendo aqui é o seguinte, olha, ainda que eu seja preso pelos grilhões da morte, ainda que ela venha me vencer, e o meu corpo volte para o pó da terra, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Meus queridos irmãos, quantos irmãos nós não perdemos nessa caminhada? Ontem mesmo nós perdemos a irmã Maria aqui debaixo aqui do Justiça Nossa. O nosso querido irmão Lázaro essa semana foi embora, foi recolhido. E nós precisamos ter essa certeza, que se essa enfermidade, essa pandemia bater na nossa porta, e nós infelizmente viermos
a ser vencido por ela, nós temos que ter essa convicção, que nós não vamos temer o mal que ela pode nos causar, porque o Senhor está conosco. É difícil dizer isso, mas é a realidade, meu irmão, nós temos que ser realistas, e a Bíblia ela não esconde nada de nós, muito pelo contrário, ela nos deixa lúcido, e nós temos que entender que se nós viermos perecer no meio desta batalha, nós temos que ter a certeza do que Paulo disse, que morrer para nós é ganho, é lucro, porque nós só estamos aqui, mas nós ao mesmo tempo nós estamos aprisionados nessa carcaça, mas vai chegar um dia que a nossa alma ela vai ser liberta e receberá o corpo incorruptível. Então que nós possamos tomar todos os cuidados sim, obedecer tudo quanto as palavras nos diz, mas nós temos que ter a convicção, que se essa enfermidade chegar, que seja feita a vontade do Senhor, porque nós cremos que esse irmão que partiram daqui, para a glória, foi mediante a vontade do Senhor. Nós oramos, nós clamamos, mas prouve a Deus recolher. O porquê? Porque mediante a este vale, Ele é o Deus que está conosco, e nós não vamos temer mal algum. Então que você possa ficar com essa palavra nessa noite, que esta semana o Senhor possa te dar uma semana de paz abençoada, que se você estiver com seu coração aí temeroso, amargurado, o Senhor possa vir trazer paz, consolo, e nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Falta 5 minutos, eu quero orar com você aí do jeito que você estiver na sua casa. Eu quero neste momento aqui usar a autoridade que o Espírito Santo está me dando para interceder pela sua família. Como já foi aqui, nós já oramos pela vida do pastor Braz, da irmã Ana Célia, tem o presbítero, o diácono Carlos Alberto. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele possa alcançar a sua vida. Isso, o Ricardo marcou tudo aqui, Guarda aí que você puder, a irmã Nacélia, o pastor Braz, o pastor Vicente família, o pastor Juventino, que a Priscila colocou lá, a irmã Almerinda, que é a esposa dele, né? A irmã Yolanda, o diácono José, o irmão Deck e a família, os irmãos Carlos Alberto e família, a bebê Lavínia, a missionária Luzia, irmã Glaucia, irmão Júlio César, graças a Deus ela já recebeu alta, o Luiz, Nilda e Mariana, irmã Teresina, a Bruna, também tem a Letícia e o seu esposo Vinícius, que é a filha do pastor Braz. Entrega, irmãos, essa família, esse pessoal na mão do Senhor. Jesus, ele nos ensina a orar sentindo compaixão, como nós estivéssemos na situação deles, porque hoje nós estamos aqui clamando, mas amanhã pode ser nós que estamos precisando da oração de todos vocês. Então, Espírito Santo, nessa noite, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, a vida dos teus filhos, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem autoridade e poder, ó Pai, para libertar, para repreender esse espírito de morte, de enfermidade, que está assolando essa nação. Pai, ainda nós cremos que Tu és o Deus que tem o poder, Jesus, de nos livrar, Senhor, da hora da angústia, da hora da aflição. Que o Senhor possa neste momento, ó Pai, alcançar vida, Senhor, que estão, Senhor, já sem força, filhos, ó Pai, que estão entregando pontos, Senhor, que estão sendo submetidos à depressão, que nesta noite o Teu Espírito Consolador, ele possa vir libertar, ele possa vir curar, ele possa vir restaurar. Entra, Jesus, nos lares, ó Pai, nas UTIs. Quantas pessoas, ó Pai, nesse momento, ó Pai, já estão com o seu óbito declarado, e quantas ainda, Senhor, irão passar por este momento? Até quando, Jesus, é o que nós te perguntamos, mas nós queremos estar debaixo da Tua vontade, mediante as respostas que o Senhor tem nos enviado. Nós queremos, Senhor, entender que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e é agradável, ó Pai, que ainda que nós venhamos sucumbir, que nós estejamos contigo, ó Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Pai. Nos guarda, Pai, guarda os nossos familiares, Jesus, os nossos filhos, as nossas esposas, Pai, os irmãos que estão aqui presencialmente, ó Pai, cooperando com a Tua obra,
Que o Senhor possa vir, Senhor, nos dar vigor, que o Senhor possa vir nos dar ânimo para continuar nessa trajetória tão difícil. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só os avisos aqui que sempre é dado para vocês acompanharem as lives. Quarta-feira na sede, a partir das 19h30. Quinta-feira no Jardim Belval, em Barueri. E nos domingos aqui. Não fique de fora das lives, compartilhem para os seus vizinhos, para os seus amigos de trabalho, que nós cremos que através das palavras que são ministradas aqui, vidas possam vir ser alcançadas, amém? Então quero dar a bênção apostólica aqui em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua semana e te dê uma semana de paz, que a graça de Deus e as consolações do Espírito Santo, que estão sobre nós, não permaneçam somente hoje, mas conosco para sempre. E o povo que vai atravessar este vale, louvando e exaltando ao Senhor, diga amém aí na sua casa. Uma boa noite, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Maravilha.